Olá, meu amigo, minha amiga, que legal que você aceitou o nosso convite. Esse convite que foi fruto de um outro convite que eu mesmo recebi da parte do José Ferro, meu amigo lá da Seara de José. Ele tem estruturado, tem convidado diversas pessoas da nossa região a fazerem estudos, na verdade, reflexões, estímulos a partir de alguns livros importantes dentro da literatura espírita. E ele fez esse convite para nós imediatamente aceitamos, porque não se trata de um estudo exaustivo, que nós certamente não seríamos capazes, mas de estimular a reflexão e a leitura das pessoas nesses momentos em que nós, para o mal e para o bem, dispomos de tanto tempo, não é? Nada melhor do que bem utilizá-los. E dentro dos livros espíritas, pelo menos dentro da parte dos romances, eu imediatamente lembrei-me de Paulo Estevão. É, na minha opinião, o melhor romance espiritualista que já foi escrito, pelo menos o melhor que eu li. Aqui está a capa das suas primeiras edições, essa capa que ficou muito famosa e que tão bem atende à carga de dramaticidade que esse livro contém, pelas mãos espirituais de Emmanuel e pelas mãos encarnadas mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Houve depois uma segunda edição desse mesmo livro, que é mais atualizada, com ortografia atualizada, que é essa edição, ambas pela Federação Espírita Brasileira. Então é muito legal que você tenha atendido esse convite. Eu gosto muito desse livro e já o li 4 vezes e vamos ler uma quinta juntos, né? Com muita alegria que a gente leva esse livro até vocês, pela riqueza, pela profundidade e que a gente adentrou dentro dos nossos limites, inclusive para fazer o nosso livro Saulo e Paulo, que fala exatamente da transformação interior, já que Paulo, ao lado de Madalena, são os dois grandes símbolos da transformação que pode ocorrer, que precisa ocorrer, que nós somos chamados a realizar com Jesus. Ambos os personagens cometeram equívocos e ambos os personagens promoveram uma luminosa transformação no trabalho da Boa Nova. Nós vamos fazer esse trabalho quinzenalmente e pretendemos abordar nesse os 20 capítulos previstos no livro. O autor espiritual fez a separação em 20 capítulos, 10 deles numa primeira parte, que é mais referente ao homem velho, a Saulo de Tarso, e os 10 últimos capítulos referentes ao homem novo, a Paulo de Tarso e sua maravilhosa missão de disseminação, de propagação, de exemplificação do Evangelho por todo o chamado mundo conhecido de então. Ele, faz a introdução, faz a apresentação, o próprio autor espiritual faz a apresentação e, além dos 20 capítulos já citados, nós vamos utilizar esse nosso momento inicial para falar sobre essa apresentação que ele intitula Breve Notícia, na qual ele responde algumas questões que talvez estejam na sua mente para situar melhor os objetivos dessa obra. Alguns mais afetos a essa literatura cristã
podem falar assim, mas já houve tantas obras sobre Paulo, por que escrever mais uma? Pois é essa mesma pergunta que ele, Emmanuel, se faz e passa a responder nessa apresentação do livro. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Imediatamente, Emmanuel reconhece que Paulo não precisa das nossas homenagens. Isso seria extremamente desnecessário, mais um louvor, como tantos que têm sido feitos, sem que se dê uma profundidade, seria absolutamente inócuo, não é? Ele se coloca assim, filiando o trabalho, filiando a sua iniciativa, filiando o seu livro a esse campo das informações mais detalhadas sobre Paulo, dentro das quais ele se propõe, Emmanuel se propõe a situá-lo aqui como na sua feição humana, na sua legítima feição de homem transformado por Cristo e atento ao divino ministério. Um homem que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Esse ponto passa a ser o ponto central dos objetivos desse livro e é muito interessante que o leitor faça a leitura dessa apresentação. Há muitas pessoas que desprezam a introdução, a apresentação dos livros. Essa aqui é especialmente importante. E a leitura, nos nossos trabalhos aqui, a leitura do livro será especialmente importante. Eu estimulo que você ou adquira comprando ou adquira emprestando um desses livros. As bibliotecas espíritas certamente terão exemplares, os espíritas de mais tempo certamente terão exemplares, e vai ser muito rico para você acompanhar e ler o capítulo, já que a nossa proposta nunca foi e jamais será esgotar nada da doutrina, já que a doutrina, a fé raciocinada, ela é sempre objeto de estudos, como também é a própria ciência, não é? Muito interessante. Mas quando Emmanuel pretende trazer Paulo na sua dimensão humanizada, alguns podem questionar essa iniciativa, podem questionar o valor que um livro como esse pode ter na transição planetária. E nós precisamos entender que, assim como Paulo se levantou das lutas humanas, no dizer do autor, nós também precisamos nos levantar nas nossas lutas muito humanas nesse período de transição planetária. Porque nós só estamos aqui encarnados por sermos a turma de recuperação, a parte que está na recuperação da nossa turma, cujos alunos mais atentos já se promoveram, alguns até a outros planetas, outros às esferas mais honradas do trabalho com Jesus. É deprimente saber que nós somos a classe de recuperação por não termos aprendido o essencial da mensagem de Deus, da mensagem de Jesus, mas é estimulante a saber que Deus aposta em nós, tanto que deu um lugar, deu um corpo, deu uma ocasião nessa vida, nesse momento solene. Por tantos não tiveram essa oportunidade, exatamente pela figura da classe de recuperação. Vocês lembram? Os que já tinham compreendido a lição já estavam de férias, enquanto outros estavam lá estudando, mas uma grande parte nem alcançavam estar na classe de recuperação, para a qual só iam aqueles alunos
que não alcançaram a média, por um lado, mas que precisavam de pouco para alcançar essa média. Somos nós. Então, nos situar nessa condição de termos sido muito equivocados no passado, mas que podemos nos transformar como Paulo, como Madalena, é fundamental para compreender a importância desse estudo que nós estamos começando agora. Né? Emmanuel situa o equívoco de Paulo no campo religioso. E é verdade, porque todos os equívocos de Paulo foram feitos em nome da religião, em nome da fé, em nome da fidelidade à lei. Ele era um destaque, uma celebridade, uma grande promessa da raça na defesa da lei de Moisés. E Emmanuel situa a importância desse esforço, desse trabalho, exatamente nos equívocos que se comete em torno de Jesus. Diz ele: as igrejas amortecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções com esse livro. Continua Emmanuel: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, ou seja, querem cargos, posições, querem poderes. Enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Olha que painel tece Emmanuel a respeito das armadilhas da religiosidade, armadilhas às quais Paulo sucumbiu. Então, se Paulo sucumbiu tão desastrosamente às armadilhas da religiosidade, buscando a sua carreira, buscando o seu destaque, buscando a sua posição de poder, nós que erramos num sentido muito similar, podemos e devemos olhar, estudar Paulo como quem estuda a sua própria trajetória, como quem busca uma transformação, como Paulo procedeu, na sua própria trajetória espiritual. Não é? Emmanuel já imagina, na sequência dessa explanação, que alguns podem pensar: ah, mas Paulo era um puro, Paulo era um santo, Paulo era um privilegiado, não é? E ele se propõe a enfrentar essas questões. E enfrenta aqui na introdução desse livro, dizendo assim: certo é que o inovidável tecelão, Paulo de Tarso era um tecelão, trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Olha que reflexão interessante para nos convidar à reflexão com Paulo. Todos nós estamos, de alguma forma, a serviço da transformação interior, pelo autoconhecimento e pelo serviço voltado à Boa Nova. Então, nós também, guardadas as devidas proporções, temos também um chamamento. O que diferencia Paulo na visão de Emmanuel não é ele ter recebido um chamamento como o que recebeu às portas de Damasco, mas ele ter aceito. Vejamos o que Emmanuel diz aqui. Se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu o chamamento.
negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. O que faz, é claro, um convite a todos nós que façamos o mesmo, ouçamos o convite da vida, neguemos a nós mesmos, arrependamos-nos dos nossos erros, tomemos a cruz e sigamos o Cristo, também até o fim das nossas tarefas materiais. Não é? Nesse mesmo sentido, ele continua: foi muito mais que um predestinado, um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Encerrando o seu raciocínio, respondendo com dois objetivos à pergunta: por que deste livro? A primeira resposta, as razões, os objetivos desse livro, é exatamente ressaltar a importância desse trabalho, desse esforço individual. Paulo, sem dúvida, é um excelente símbolo do trabalho pela Boa Nova. Como nós vamos ver ao decorrer dos estudos, ele trabalhou incessantemente, arriscando tudo para espalhar e demonstrar nos seus atos a Boa Nova de Jesus. Maravilhoso, né? Então, o primeiro grande objetivo do livro Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, parceria de Chico Xavier, é ressaltar o quanto nos compete em trabalho próprio a fim de nos encontrarmos com Jesus. Ressalta Emmanuel que esse é seu primeiro objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade que chegou em ação isolada no mundo. Todos aqueles que já leram as cartas de Paulo sabem que ele sempre se remeteu a inúmeros amigos, sempre estabeleceu grandes parcerias em todas as igrejas, em todos os lugares em que esteve. Mas uma parceria, e é exatamente a principal, logo abaixo da parceria com Jesus, não é citada nas cartas de Paulo. E aqui ele ressalta, Emmanuel ressalta essa parceria de Paulo com Estevão. E é uma parceria maravilhosa. Emociona a qualquer pessoa compreender o quanto Deus, através de Jesus, convidou Paulo a realizar todo um trabalho de autorregeneração numa parceria com aquele que ele tinha executado, que ele tinha acusado, que ele tinha perseguido, que ele tinha torturado e que ele tinha assassinado. Estevão. Foi Estevão que Jesus colocou como intermediário entre ele e Paulo para escrever suas cartas, para suas peças de oratória famosas e intensas, para todo o trabalho de amor que Paulo realizou. Não é maravilhoso essa volta que Paulo deu com a ajuda fundamental de Estevão sob a direção de Jesus? Aceitemos esse convite como Paulo aceitou. Nós poderemos transformar, sair do fanatismo exterior e acomodado, ao qual o cristianismo está tão tristemente voltado, para buscarmos um novo cristianismo, o cristianismo original, o cristianismo de testemunho, de parcerias na matéria, nos encarnados, e de parceria entre os desencarnados,
num processo mediúnico e fraterno, de intenso trabalho, de intensa parceria. São esses os objetivos dessa obra e para eles é que você está convidado. Venha conosco. Quinzenalmente nós estaremos com Paulo, com Estevão e com Jesus. Melhor companhia que essa nós não vamos encontrar para a nossa transição planetária, para a nossa transformação em contribuição com a boa nova de Jesus. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Até a próxima. Será certamente um prazer trilharmos essa trajetória desse maravilhoso livro com você. Grande abraço, até a próxima!